Salvador, teu livro eu ler. Meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Na presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará atendendo a oração que aceitar. Bom dia, na paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para a nossa escola. Deus abençoe você que está comigo aí. Tudo de bom para você. Amém. É um prazer estarmos sempre aqui cultuando o nosso Deus com essa escola que não quero que ela falte para abençoar todos. Amém, queridos? Bem-vindo vocês que já estão comigo, bem-vindo vocês que vão assistir depois através dos grupos. E nós estamos aqui exatamente para apresentarmos essa escola. Amém, querido? Nosso assunto continua, não é? Como é que vamos fazer para termos, não é, uma ética no culto? Né? Nós ainda vamos continuar no estudo do domingo passado. Paramos e acho que ainda vou precisar de mais um domingo para concluir. Mas vamos lá, vamos orar, pedir as bênçãos de Deus sobre você, sobre o nosso caderno de oração que foi passado. E aqueles pedidos que vão ser colocados durante a transmissão, já vou entregar nas mãos do Senhor, porque Ele já os viu. Amém, queridos? Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pela noite de paz que nos concedestes. Agora, Pai, estamos entrando na Tua presença para apresentar essa escola, Pai, sobretudo a ética do culto, como devemos cultuar ao nosso Deus. Capacita esse pequeno servo na ministração, capacita o Teu povo que vai receber como a boa terra que recebe a boa semente, Pai. Assim eu oro e entrego nas Tuas mãos a nossa nação brasileira, a nação de Israel. A Tua palavra diz: orai pela paz de Jerusalém.
E nós estamos sempre orando, pedindo as misericórdias de Deus e, sobretudo, para a Igreja de Jesus, que tem a missão hoje de fazer um trabalho que Israel não completou, mas foi passado para a Igreja. Pai, abençoa a tua Igreja, que ela possa ser o sal e a luz da terra, e que os pastores tenham muito cuidado em preparar os seus rebanhos. Assim eu oro por todos que estão comigo, e se algum pedido for colocado aí, seja o que for, Pai, eu já estou entregando nas tuas mãos e pedindo a tua resposta por misericórdia. Eu oro com ação de graças, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. Agora, amados, vamos abrir o nosso cantor cristão no 545 e vamos adorar o Senhor com este louvor, e depois eu volto para continuar. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos juntos à escola. Não esqueça da sua escola presencial. Mas agora nós estamos com a escola online, né, queridos? Que Deus nos abençoe, você para receber e esse pequeno servo para transmitir, amém? Nós agora vamos estar continuando o que nós paramos, né? Tá lá, não havia lugar para mesquinhez no culto. Tá aqui, hoje, dia 22/10, tá programado para eu fazer essa aula e vou fazê-la de alguns minutos, né? Tá dando aqui o horário. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos lá. Instruções, Gênesis 4:7, Deuteronômio 31, 9-13, 2 Coríntios 34:30, Neemias 8:8. Este é o meio pelo qual Deus revelou a sua vontade. A pregação não pode ser relegada aos momentos finais do culto. Ela não é matéria para ser apenas descrita ou comentada, mas também deve ser explicada. Ler e explicar. Foi assim que eu terminei a aula, mostrando que Neemias, o livro de Neemias no capítulo 8, porque eles tinham voltado do cativeiro babilônico e a língua que eles conheciam, mas falavam, era o aramaico. E a lei e os ensinamentos estavam todos na língua hebraica. Então Neemias teve cuidado de ler e interpretar para que todos entendessem a palavra de Deus, como é dever de nós, os pastores, os professores, se prepararem para fazer entendida a palavra de Deus, amém?
Mas vamos dar sequência ao nosso estudo. Deus fala, o homem se cala. Medita e responde. Com a pregação fiel e revestida de autoridade da palavra de Deus, é honrado e glorificado. Os descrentes são desafiados, os crentes são edificados e a igreja fortalecida. Sempre que a igreja se reúne para cultuar, ela vai à presença de Deus e todos os louvores que estão sendo cantados pelo Ministério do Louvor, pelos solos, enfim, pelos testemunhos também, Deus está falando com cada um de nós. Por isso que nós temos que estar atentos a tudo que Deus fala no meio do seu povo. Amém, queridos? A adoração genuína também deve ser fruto de um correto entendimento da lei, justiça e misericórdia de Deus, reconhecendo-o assim como ele se revela nas Escrituras. Você quer conhecer Deus, os propósitos de Deus para a sua vida? Aqui está o seu livro sagrado. É neste livro que você vai aprender o dia a dia. Por isso que ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém, queridos? Então, está aqui. Sem a palavra não há adoração. E não importa quão emocionantes sejam os demais atos do culto, porque a palavra é que vai dar a instrução como louvar biblicamente, não é? E como deixar Deus falar e nos instruir através da sua palavra. Amém, querido? Vamos lá. Estas instruções de Levíticos nos ajudam a conhecer um pouco mais do zelo do Senhor e da sua santidade e da reverência que ele exige dos seus adoradores. Não é de qualquer maneira. Você deve se compor a melhor roupa que você tiver, o dia do Senhor. Imagine se você vai numa festa, num casamento, existe até casamentos que já dita, né? Os ternos, gravatas e tal. As mulheres também põem os seus atavios de acordo com a festa. Pois muito bem, para cultuar a Deus, põe a sua melhor roupa, põe o seu melhor traje e vai ali com aquela disposição de adorar, de ver, de ouvir e de receber de Deus as bênçãos para a sua vida. Vamos lá. Desde os filhos de Adão, vemos os homens oferecendo culto a Deus, ainda que sem as formalidades que seriam comuns a partir da regulamentação do culto nos dias de Moisés. Nós trazendo aqui um pouco a memória, né? Abel ofereceu a Deus as primícias do seu rebanho. Está lá em Gênesis 4:4. Noé ofereceu sacrifício de animal. Está em Gênesis 8:20. Já ofereceu holocausto a Deus. Jó 1:5. Jó ofereceu holocausto a Deus. Jó 1:5. Abraão ofereceu a Deus sacrifício de animal. Está em Gênesis 22:13. Jacó também sacrificou para Deus. Gênesis 31:54. Então o culto no Antigo Testamento, ele não era movido de cântico, nem de palavras. Era o sacrifício que era oferecido a Deus para subir como cheiro suave diante do Senhor, e ele vinha e dava resposta. Se fosse para o perdão do pecado, ou enfim, para o que fosse, era oferecido um animal também. Todas essas ofertas eram meios de expressar culto a Deus, ainda que num modo bastante primitivo. E todas elas demonstram como o homem tem necessidade de adorar o Criador e se aproximar dele. É isso aí, temos essa necessidade. Por isso que Jesus disse para Satanás, quando o tentou para multiplicar a pedra em pão: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então vem da boca de Deus o que nós necessitamos. Precisamos do alimento para o corpo físico, mas nós temos um homem espiritual que necessita desse alimento do céu, que vem através da palavra, através dos louvores. Amém? Sacrifício, a base do culto. Como se pode perceber, a base do culto no Antigo Testamento era o sacrifício. Desde os dias mais remotos, quando nem mesmo os patriarcas de Israel existiam. Tanto o sacrifício animal como as ofertas em alimentos eram comuns desde os primeiros seres humanos. Caim ofertou a Deus as primícias da sua lavoura, e não fosse o seu coração cheio de maldade, a sua oferta teria sido recebida de bom grado. Está lá em Gênesis 4, 6 e 7. Uma nota aqui merece destaque. Enquanto nas religiões pagãs o sacrifício de animal ou a oferenda de alimentos servia para alimentar as divindades veneradas no culto judaico, tais oferta ou sacrifício nunca tiveram como objetivo alimentar a divindade adorada. Então, a maneira que eles ofereciam o holocausto não era para que Deus precisava desse alimento, em absoluto, né?
O material das ofertas consiste no alimento comum dos israelitas. Deus não precisa ser alimentado pelo homem. Está lá no Salmo 58, a 13, eu passo a lei. 58, não o acuso pelos seus sacrifícios, nem pelos seus holocaustos, que você sempre me oferece. Não tenho necessidade de nenhuma novilha dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças de gado aos milhares das colinas. Que coisa, né? Você tem uma criação de gado, mas pertence ao Senhor. Conheço todas as aves dos montes, cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, continua o salmista no Salmo 50, 12. Se eu tivesse fome, não precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que nele existe. Tudo é do Senhor, a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo que nela há. Isso é interessante. O 13. Acaso como carne de touros ou bebo sangue de bodes? Pelo contrário, uma oferta expressa a crença de que os israelitas é que precisam ser alimentados e assim recebam a vida por Deus. Está aí. Então, quando nós oferecemos, por exemplo, trazemos as nossas ofertas alçadas, quando é feita uma campanha, trazemos os nossos dízimos, como está na palavra de Deus, e essa palavra ela é descritiva, ela não é apenas, ela é normativa, desculpa, não é só descritiva, eu falei errado, estou corrigindo, não é? Ela estabelece uma norma, não é? Para que nós possamos estar assim, alimentando, sustentando o reino de Deus e todas as necessidades. Por que as igrejas avançam? Porque tem aqueles contribuintes fiéis, porque temos programas aqui, ali e acolá, pelas televisões, programas enormes, igrejas que investem milhões de reais para poder fazer o seu trabalho, porque entenderam que é hora de se pregar a palavra de Deus. Amém, querido? Portanto, irmãos, agora nós vamos ler Romanos 12, 1 e 2. Portanto, irmão, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não se amolde ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então hoje o culto no Novo Testamento não são animais, mas nossos corpos. Você é o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em você. E tudo que você faz para Deus é o Espírito Santo que está fazendo através de você. Primeiro é você que vai se entregar para o Senhor. Depois você vai ser usado pelo Senhor para trazer outras almas a Cristo. Aliás, mesmo no Antigo Testamento, as ofertas e sacrifícios não seriam agradáveis a Deus sem antes haver no adorador a contrição de espírito e o quebrantamento de coração. Está lá no Salmo 51, versos 16 a 19. Vamos ler o 16. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O 18, por tua boa vontade, faze-se-ão prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. E o 19, para encerrar. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o seu altar. Está aí, né? Qual é o sacrifício hoje? É você vir com o coração puro, perdoando as ofensas dos teus ofensores, entrando na presença de Deus e pedindo: perdoa as minhas faltas, como eu perdoo aqueles que me ofendem. Nós sempre esquecemos, sempre queremos o perdão de Deus, mas nem sempre queremos transmitir perdão àqueles que nos desagradam. Vamos lá. A ética cristã no culto a Deus. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em línguas desconhecidas, faça isso só por 2 ou quanto muito 3, e por sua vez. E haja intérprete, mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se há ou outro
que estiver assentado, for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Está lá em 1 Coríntios 14, 26 até o versículo 30. Então não adianta você pregar em línguas estranhas, subir no púlpito e começar a falar língua estranha. O que adianta é você trazer a palavra edificadora para aqueles que estão te ouvindo e que possam entender claramente, nem ser, vamos dizer assim, sábio demais, nem ignorante demais, mas procurar ser moldado naquilo que é simples para que as pessoas possam comer da palavra, porque quando você está nessa simplicidade, o Espírito Santo encontra um lugar na tua vida para te usar. Mas você, quando começa com o exibicionismo, é você querendo agradar, impossível agradar alguém com sua sabedoria, a não ser aquelas mentes que só estão procurando coisas intelectuais. Mas aquele que tem sede de Deus, como está no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Ele quer ouvir Deus através dos seus vasos. E se você se preocupar com isso, com certeza você vai chegar diante do altar de Deus, abrir a sua boca e Deus vai falar ao seu povo, porque Deus faz isso mesmo, Ele fala através dos seus vasos. O culto é como uma gota de orvalho em busca do oceano do amor divino. É uma terra sedenta clamando por chuva. Dada a importância do culto, devemos procurar conhecer suas bases e essência, bem como a necessidade da reverência. Interessante, né? Reverência no culto. Eu mesmo fico muito chateado, porque estou sentado no púlpito, tem conversa no púlpito. Vocês dificilmente, a não ser que seja uma urgência, eu vou conversar com alguém, mas eu fico ali adorando, eu fico ali orando pelo quem está pregando, por quem está cantando, que esse deve ser a postura daqueles que estão ali ministrando, porque todos estão com os olhos deles, e às vezes ele começa a conversar até alto, sufoca o pregador. Isso aí é uma irreverência na hora do culto. O culto é para todos ficarem em adoração, comendo a palavra como Maria. Maria que é dada, ouviu o Senhor, nada, e mudou a irmã dela. Não vai mandar ela me ajudar? Aí o Senhor disse para ela, Maria escolheu a boa parte, nada lhe será tirado. Não é? Então, queridos, precisamos aprender como cultuar o nosso Deus, para que Ele se agrade, e quando você sair, ele sai alimentado pelo poder de Deus. Vamos lá, ética do culto. Primeiro, base bíblica do culto. A confissão da igreja cristã tem por objetivo principal a glorificação a Deus e alegrar-se nele. Está no Salmo 122:1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Isso faz do culto o ato mais importante, mais relevante, mais glorioso da vida do homem. Está lá no Salmo 84, 1-4. Contudo, quantos crentes sabem distinguir entre a verdadeira e a falsa adoração? Aí, será que você tem cultuado de modo a agradar a Deus? A quem você quer agradar? Quer agradar o líder? Quer agradar alguém mais? Procure agradar a Deus. Quando alguém agrada a Deus, a Bíblia diz que até os inimigos dele têm paz com ele, porque ele está agradando a Deus, ele está deixando o Espírito Santo usar a vida dele. Então está aí. Será que você tem cultuado de modo que agrada a Deus? Faça uma reflexão introspectiva, retrospectiva, não é? Será que eu tenho agradado a Deus quando vou à casa dele? Será que na hora que o pastor está lendo a Bíblia, eu de maneira irreverente converso, ou saio, ou entro? O educado é isso. Eu vejo irmãos fazer isso e fico maravilhado. Ele chegou na porta, viu que o pastor está lendo, alguém está lendo a Bíblia, ele para, espera que aquela palavra seja lida para não desviar a atenção dos outros e ensinar os nossos filhos a não se locomover dentro da igreja também na hora do culto. Se tem uma necessidade fisiológica, fala com o pai, fala com a mãe, não é isso? Mas para que o culto seja aquele trabalho lindo, que nada tire atenção. Então está aí. Palavra que designa adoração. Para alcançarmos uma visão correta sobre o culto cristão, é mistério examinarmos a letra latreia, cujo significado é serviço oculto. Denota-se o serviço prestado a Deus pelo povo inteiro ou pelo indivíduo, porque o culto, não obstante a igreja estar reunida e todos estarem cultuando, mas você também tem que fazer o seu culto individual, adorando a Deus e compartilhando da fé. Outra coisa errada também é quando o pastor designa alguém para fazer uma oração. Então aquela pessoa que está fazendo a oração
dentro do culto deve ser assim. Todos devem acompanhar com amém, glória a Deus baixinho, não é? Mas jamais fazer uma oração em cima da outra oração, porque aí você está quebrando a harmonia do culto. Está lá alguém orando que o pastor designou, irmã vai orar, então nós temos que acompanhar aquela oração e não fazer a nossa em particular. Cultuar em particular é você estar cuidando de você sem se distrair, sem pensar em outras coisas, mas estar atento ao que fala, ao que prega e ao que canta também. Amém, queridos? Vamos lá. Em outras palavras, é o serviço que se oferece à divindade através do culto formal ritualístico. Vamos lá. Letra A. Bases teológicas do culto. A adoração cristã é fundamentada na nova aliança, está lá em Hebreus 8. E está franqueada ao crente a comunhão com Deus pelo novo e vivo caminho aberto por Jesus Cristo. Está lá em Hebreus 10, 19 e 22. Letra B. Os requisitos éticos do culto. O cumprimento de um ritual não basta para que haja culto. É indispensável a aceitação por Deus do culto oferecido. Está lá no Salmo 20, versículo 3. Deus estabelece condições para aceitar a adoração do homem. Está lá em João 5, 41. A ignorância dessas condições ou a sua violação transforma o ritual do culto divino em um exercício unilateral com sérias consequências para os participantes. Então nós precisamos de tomar muito cuidado. E essas aulas que eu estou trazendo sobre o culto, nem estou correndo, estou fazendo bem devagar. Fiz bastante pesquisa, trouxe comentários de grandes teólogos também que estão aqui. Eu cito o nome deles quando eu terminar. No tópico 2 nós vamos falar sobre a essência ética no culto a Deus. Letra A. A necessidade do culto, o culto é necessário, pois tem por finalidade o homem. Está lá em Êxodo, capítulo 19, verso 17. No culto, o homem acha a razão da sua existência, pois ele foi criado para adoração. Está lá no Salmo 96, versículo 9. O fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus. Fora da posição de adorador de Deus, o homem não encontra sentido para a vida. Quantos que não sabem nem por que vieram, como temos ouvido boas pregações no púlpito das nossas igrejas? É muito importante. Por que eu estou aqui? Tem um propósito de Deus na tua vida. Tem um propósito de Deus na vida de cada um. Está lá no Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos me viram ainda informe, quando nenhum deles existia ainda. E tu abriste o teu livro e escreveste todos os meus dias e o determinaste. Já imaginou? Quando você nasceu, porque assim, mas pastor, esses milhões de vidas, bilhões até, de vidas que estão por aí, Deus escreveu tudo o que queria de cada um, com certeza. Aí você diz assim, e por que então alguns nem conhecem, morrem sem nunca ir na igreja? Como está lá no Salmo também, né? O que ele diz lá? O ímpio desvia desde a concepção, nasce e começam a pregar mentira ou falar mentira. Por que o ímpio faz isso? Porque o ímpio é exatamente aquele que é o diferente do pio. Pio, piedoso, quer dizer, aquele que leva a sério as coisas de Deus. O ímpio é aquele que não valoriza, para ele não tem valor. Infelizmente morre e vai para o inferno. Não que o Senhor o destinou ao inferno. Deus não destinou ninguém para o inferno. O inferno foi feito, está muito claro na palavra, para o diabo e seus anjos. Mas agora o homem, para tomar posse dessa bênção, dessa vitória, o que ele tem que fazer? Ele tem que crer, tem que aceitar Jesus como Salvador. Ide, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Não há meio termo, não há purgatório, não há reencarnação. Vamos ficar com Hebreus 9, 27. Todo homem está sujeito a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Não tem como escapar. Todos os ensinamentos heréticos que contrariam esse ensinamento bíblico, ele deve ser rejeitado. Vamos para a letra B, a essência do culto. Em meio às múltiplas maneiras de cultuar, há um elemento imprescindível à adoração, o amor. Falamos muito sobre o amor, não é verdade? Então, a essência da adoração é o amor. É totalmente impossível adorar a Deus sem amá-lo. Você me ama, Pedro? Foi a pergunta de Jesus quando separou o primeiro pastor. Mais do que estes,
então você tem que amar o Senhor. Porque quando nós amamos uma pessoa, nós fazemos tudo para agradá-la. Olha a sua esposa, a sua namorada, não é assim que a gente faz? Então, para você dizer que ama a Deus, você tem que mostrar através da sua dedicação às coisas de Deus. Amém? A essência da adoração é o amor. É totalmente impossível adorar a Deus sem amá-lo. E Deus nunca se satisfez com menos do que tudo. Deuteronômio 6,5. Lá em 29:13 do livro de Jeremias, está lá: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Sem o sentido do amor por Deus, o culto não passa de palha, pura casca, isento de qualquer valor. Pode até se tornar um culto a Satanás. Isso quem escreveu foi o Dr. Russell Shedd, que já dorme no Senhor, né? C. Ação intelectual de adoração. Adoração também envolve a mente para uma meditação acerca das coisas celestiais, né? Orarei com a mente, orarei com o entendimento. Então Paulo já dizia, isso tem que haver, né, aquela adoração consciente. Eu não estou tratando com um Deus que não existe, que eu não conheço. É um Deus que responde, é um Deus que faz, é um Deus todo-poderoso que tem sustentado a sua igreja e as nossas vidas nas mãos dele. Vamos para o terceiro tópico: a reverência como prioridade do culto. Vamos lá. A maneira correta de participar do culto deve ser com reverência. Está lá em Hebreus 12:28. A. Razões para a reverência: servimos a um reino de poder. Já imaginou o reino que se serve? Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade. Piedade quer dizer adorar ao verdadeiro Deus, porque o piedoso é aquele que valoriza as coisas de Deus. Você vai valorizar quando uma pessoa subir no púlpito para cantar, ela está adorando a Deus. Agora ela tomou a posse da liderança, quando ela vai dar um testemunho. Isso tudo requer de nós reverência, requer de nós orar até, mas ele está falando tanta coisa errada, ora por ele. E quando não chama, quando puder, se não envergonhar, olha, meu irmão falou isso, estava errado, isso. Ajude aquele que você acha que está errado. Não saia falando mal dele, não, que se você falar mal dele, você está pecando. Mas se você ajudá-lo, você está sendo um instrumento nas mãos de Deus. Amém? B. Atitudes reverentes. Vamos lá. É necessário que durante o culto mantenhamos uma atitude de referência com o local de adoração, uma vez que Deus está no templo. Deus está em nós. Mas ele disse: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então ele está ali, você não está vendo com os olhos físicos, mas se você entrar em adoração, você começa a sentir aquela presença gloriosa que enche os nossos corações. Vamos para a letra C. Indicações bíblicas para um culto reverente. Sem a verdadeira adoração a Deus, não há culto. Na presença do Altíssimo, demonstraremos com toda a sinceridade de alma nossa profunda humildade e reverência em face da sua santidade absoluta. Deus é santo, perfeito, glorioso, poderoso, Senhor da vida, e que está atenta para aqueles que são humildes e que estão ali para mostrar que estão servindo ao Deus verdadeiro. Amém, queridos? Então, faça isso com muita reverência. Vamos para o quarto: as atitudes antiética no culto a Deus. Há, infelizmente, muitos crentes que não sabem manter uma atitude correta perante o Senhor no santuário. Esquecem-se que o culto é um encontro de Deus com o seu povo. Está lá em Abacuque 2:20. É necessário reverência. São meros assistentes, por conseguinte, jamais chegam às bênçãos que o Senhor reserva aos que realmente o cultuam. É o caso de Caim. Caim não soube cultuar a Deus com perfeição. Estava com o coração cheio de coisas ruins, não é? A gente diria até que Caim era um ímpio. Tão ímpio ele era que matou o irmão. Tão ímpio ele era que hoje ele está no inferno. Enquanto Abel está na presença de Deus, como todos os santos estão, né? Vamos lá. Letra A. Desatenção no culto. Veja aqui. A falta de atenção é o mesmo que falta de consideração, descortesia. Miguel Risto, referindo-se ao culto divino, escreve o seguinte: é preciso que haja ambiente próprio para que ele seja proveitoso. Isso é fácil de se entender. Letra A. Atitude mental
de quem cultua a Deus é diferente daquela pessoa que esteja numa festa tumultuosa, entregando-se à alegria mundana. É diferente, não é como no mundo, não. Ali eles se alegram na carne, bebendo, falando pornografia, fazendo pornografia, enfim, eles estão no mundo e nós devemos de amá-los e, quando possível, falar de Jesus para eles, jamais ignorá-los ou nos separarmos deles. Amém, querido? Vamos para a letra B. Movimentação desnecessária no recinto do culto. Observamos, infelizmente, a falta de reverência em muitas de nossas igrejas, não só por parte das crianças, mas das pessoas adultas na idade e que deveriam ser também adultas, não é, no comportamento cristão. Entretanto, por não ter atingido a maturidade espiritual, é que são assim irreverentes. Já imaginou? Não tem reverência. Aquilo que eu disse, chegou, a palavra de Deus está sendo lida, para na porta. Fica ali em atenção. Quando terminar, aí você entra. Outra coisa também é você entrar num culto, começar a abraçar o seu amigo, começar a conversar. Quanto tempo que eu... Não, você está quebrando a reverência do culto. Isso é irreverência, é desvalorização do que está acontecendo. Porque quando a igreja está adorando, Deus está recebendo louvor. Quando você interrompe para você saudar alguém, eu até digo, faça um aceno com a mão. Ô, meu irmão, Deus abençoe, prazer, assim, senta, subiu no púlpito, vai cumprimentar um por um. Não é depois do culto iniciado, faz um aceno com a mão e senta e fica adorando com todos. Evite conversar, sobretudo no púlpito, não é isso? O crente que não mantém uma atitude correta perante Deus durante o culto não cresce espiritualmente, além de que prejudica sensivelmente o culto na sua frieza e indiferença. Todo culto é acompanhado da ética cultual. Nela se exige que saiba o significado de cultuar a Deus. Nós aproveitamos a Laísson Severino Dias, que nos deu toda essa ajuda aí. Então vocês prestam atenção nisso. O culto é adoração. Você chegou na igreja, você está adorando. Você chegou na igreja, você entrou para adorar a Deus, porque você adora, se alimenta, outros são alimentados, são abençoados. Então cada crente entrou, sente no seu lugar, evite se levantar. Se vocês prestarem atenção no pastor Gênesis, eu sento ali, já levo a minha água, minha garrafinha com água, de modo que ali no púlpito eu fique, não levanta, a não ser para cantar junto, para orar juntos ou até ajoelhar para orar, entendeu você? Porque você entrou aí esse culto é glorioso, irmãos. E os ímpios entram e ficam falando, que igreja reverente, olha o pastor, olha os obreiros no púlpito. Tem obreiro que senta no púlpito, cruza as pernas como se estivesse na casa dele, não é? Uma postura imprópria para quem senta no púlpito. Você deve sentar no púlpito e ficar com a postura de quem está adorando, né? Não que está folgado na sua casa, conversando com um, conversando com o outro. Quando tiver com isso, já chega mais cedo, depois que terminar. Mas entrou no tempo, na hora do culto, é adoração e adoração. Aí nós vamos ser muito abençoados. Eu vou aproveitar outro célebre varão de Deus, que depois eu comento, né? A responsabilidade dos salmos na qualidade da adoração. Há 2 célebres textos que falam da ética cristã no culto. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Inclina-te mais a ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos. Está lá em Eclesiastes 5:1. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Está lá em João 4:24. Amém, queridos? A ética é a ciência que nos ensina sobre o que somos obrigados a fazer, o que somos permitidos fazer e o que somos proibidos de fazer. Por isso que é dever do pastor, daquele que ministra, daquele que dirige, ensinar o seu povo como entrar, como sentar, como cultuar, como falar na frente do púlpito, evitar piadas ou coisas que vai dar riso. Não, ali é a palavra de Deus que tem que vir de você. Você nunca viu Jesus contando uma piada nos seus sermões. E um homem de Deus digno jamais vai subir no púlpito para causar risos. Tem muitos fazendo isso. Tudo bem, irmãos, eu não vou entrar na vida dos outros. Eu entro no ministério onde eu sirvo o Senhor, já faço isso há 61 anos. Entrei em 1961, que eu aceitei Jesus, não é? Desde então eu estou servindo o Senhor com muita alegria. Então vamos lá. O que somos permitidos fazer e não fazer. Em suma,
É a ciência que trata dos nossos deveres para com Deus, para com o próximo e para conosco mesmos, não é? Apliquemos esses princípios no campo espiritual relacionado com o culto divino realizado no templo, ou seja, onde for, teremos um culto cristão de qualidades. Isso é muito maravilhoso, irmão, porque se você tiver essa preocupação, isso é muito importante você fazer, não é? Porque se você não tem essa preocupação, não vai fazer um culto de qualidade, não é? Você não quer fazer um culto de qualidade que agrada a Deus, Ele está ali. E os anjos de Deus estão ali conosco também. É uma coisa tremenda, né? Os anjos de Deus descem, estão ali com a gente. E eles até estranham quando vê atos indecorosos ou impróprios. Daí a necessidade de nós entrarmos no temor de Deus e adorarmos aquele que fez o céu e a terra, aquele que está pronto para nos ajudar e nos socorrer. Aí nós vamos nos levantar e Deus está conosco. Amém, queridos? Vamos agora falar sobre a adoração a Deus e o zelo. Toda adoração a Deus requer de nós um preço a pagar. Adoração sem preço, sem renúncia, não é verdadeira adoração. Veja o exemplo de Davi. Porém o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que me não custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 ciclos de prata. Está lá em 2 Samuel 24, 24. Araúna que ele: não, para o meu rei eu dou, tu não, eu vou oferecer a meu Deus, eu não vou oferecer ele que não me custe nada. É você mostrar que você está oferecendo a Deus de coração aquilo que ele te deu, porque é como disse Davi naquela oração nos materiais do templo: da tua mão te damos, né? Está lá no livro de 1 Reis, Crônica ou Reis, agora não recordo, mas é uma palavra que Davi deixou, não é? Mostrando que é das mãos de Deus que nós demos. Você paga o dízimo, você não dá, você paga, você deve o dízimo. Trazei todos os dízimos. Então, quando você coloca os 10% do seu dízimo na casa de Deus, na obra de Deus, você está exatamente aplicando na maior poupança, da maior rentabilidade do mundo, porque a promessa de Deus é: eu vou devolver, e eu vou abençoar, eu vou abrir a janela do céu. Mas tem crente que faz mais por obrigação do que por devoção. As coisas com Deus têm que ser de devoção. Senhor, é para a tua glória. Que alegria, não é? Sempre existiram dois tipos de adoradores: os bons e os maus. Há muitos exemplos na Bíblia: Abel e Caim, Gênesis 4, Maria de Betânia, Judas Iscariote, João 12, Abraão e Ló, Gênesis no capítulo 18. O assunto que passo a abordar relaciona-se ao melhoramento do culto divino, isto é, sua ordem, decência, reverência e espiritualidade, principalmente no templo. Ah, irmão, você vai oferecer o tempo para alguém fazer uma festa política? Você vai oferecer o tempo para alguém negociar? A casa de Deus, como disse Jesus: a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Aquele lugar é consagrado, irmãos. Muito cuidado. Ah, tem um político aí que vai dar isso, vai dar aquilo, e quer que eu dê o tempo. Não faça isso, porque Deus não aceita. Você não vai ser abençoado em tudo que aquele... Se ele quiser ajudar, que dê a oferta dele, como todos dão. E se ele quiser distribuir lá os panfletos dele, faça fora do templo. Não vamos dizer que a gente não vai indicar até alguém, mas que seja alguém que faça as coisas de acordo com o que prescreve este livro sagrado. Fora dele, nós não vamos conseguir nada do Senhor. Então, principalmente no templo, todos os salvos têm uma parcela de responsabilidade na obra de Deus. E isso inclui a cooperação para a boa ordem no culto. Há necessidade de cada um de nós sinta dores de coração, angústia e preocupação pelo estado de coisas, porque passa o culto ao Senhor em nossas casas de oração atualmente. O que ocorre com este autor deve ocorrer com você também, que ama a casa e a causa do Senhor, que em nós se cumpra o que está escrito em João 2,17: o zelo da tua casa me devorará. Que coisa tremenda, não é, irmãos? Que coisa séria. Ética cristã no culto, parte 2. Né?
Depois eu vou dar o nome desse obreiro santo de Deus, muito sábio, que nos deu esse material aí para poder nos falar hoje. A plataforma, o recinto do templo, o serviço do som, a música e os cantos. Ele aqui faz uma montagem do como é que o culto é realizado, né? Precisa dos tocadores, precisa daquele que arruma, precisa daquele que está no meio do salão para atender se houver alguma necessidade de alguém ou coisa assim. Está sempre ativo para que as pessoas não precisem se levantar. Não é? Tá aí. O exemplo quanto à conduta da casa de Deus durante o culto deve partir dos pastores, olha aí, e demais obreiros que ocupam a plataforma, quer dizer, o púlpito, não é? Aquele que conversa ou se comporta indevidamente no púlpito é irreverente, contraditório, intemperante, sem controle. Não se percebe o tal que está na plataforma, fica em destaque, o seu gesto, postura e atitude são imediatamente notados pelos que estão em toda a nave do templo, porque você está ali como se fosse assim uma exposição. Sentou ali, todos estão te vendo. Se você conversa, ele lá, o pastor conversa lá com outro, lá, tempão conversando. Se é assim para tirar uma dúvida, tudo bem, mas ficar levantando, comentando coisa, o que precisa, o que não precisa, o templo é lugar de adoração. Os líderes devem estar lá porque eles têm de ser de fato o exemplo. Também é reprovável o mau costume de certos obreiros ficarem subindo e descendo da plataforma sem uma imperiosa razão que justifique isso. É isso aí, irmãos. Uma coisa tremenda é alguém está no púlpito, sai lá, vai lá para cochichar alguma coisa. É irreverência. Nós precisamos de instruir o nosso povo, ensinar os nossos filhos a respeitar o momento de adoração. Queridos, quem é que interrompe quando o presidente da República está falando naquele auditório? Quem é que interrompe, faz gesto? Todo mundo fica em silêncio em respeito àquela autoridade. E quem é maior do que o presidente do Brasil ou de qualquer nação? O próprio Deus que está presente no culto. Tá aí. O que poderão pensar os visitantes, crentes e descrentes? Quando um crente se comporta mal no culto, seja onde for, isso significa que ele não cresceu em sentido algum. Porque você tem que saber o que você está fazendo ali. Você está ali trabalhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É uma honra trabalhar para o nosso Deus. Amém? O templo não consiste apenas no seu recinto interior. O seu recinto exterior também é templo. Ali não deve haver mais desatenção, irreverência e conversa. Não deve haver aglomeração desnecessária de pessoas antes do começo do culto, e quem estiver de fora, na frente e nos corredores externos do templo, por falta de lugar no seu interior, deve manter-se em atitude reverente, como quem está na presença do Senhor. Eu acho muito interessante que nós temos um obreiro que está sempre na portaria, mas ele está lá ligado ao que está acontecendo dentro da igreja. É tão ligado que ele vê que o copo do pregador está vazio, lá de fora ele vai lá e troca o copo. Quer dizer, aí ele está mostrando que ele está participando do culto, ali na porta, recebendo as pessoas, arranjando um lugar para elas. Esse é o recepcionista mais abençoado do mundo, porque é o recepcionista da casa de Deus. Quantas vezes uma pessoa bem recebida vai abrir o coração para Jesus porque ele ficou alegre, foi no lugar onde ele foi muito bem recebido. E vamos lá, queridos, que agora está correndo. O serviço de som, a música e os cantos. Queridos, a minha hora, olha só, hein? Jesus, a minha hora eu já vou parar aqui. Vou parar aqui porque eu não quero... Eu vou falar serviço de som e música, vou deixar para o próximo domingo. Amém, queridos? Louvado é o nome do Senhor. É muito bom, eu estou deixando o Espírito Santo agir diretamente em mim, com você nessa manhã. Você também deve ser assim, não é? E atenta para esses conselhos. É bom ter os diáconos, como acontece no nosso ministério, livres para atender qualquer coisa do salão. Mas os irmãos sentou, permaneça lá. Não é? Permaneça, a não ser que haja necessidade fisiológica, você precisa de ir no banheiro ou coisa assim, mas sair, ficar conversando, eu vejo que, irmãos, isso se chama irreverência, não é bom. É bom que a gente vá para a casa de Deus para adorá-lo, cultuá-lo, já com o hino preparado para a gente ser abençoado. Amém, queridos? Agora eu vou chamar o hino 137 do cantor cristão,
Amém? E depois eu faço a conclusão. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. À beira-mar, Jesus, partiste o pão, satisfazendo ali a multidão. Davi do pão és tu, vem, pois assim satisfazer, Senhor, a mim. Amém. Enquanto, Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver. Amém, queridos? Então nós já estamos encerrando. Muito obrigado para você que está comigo desde o início. Deus te abençoe e te guarde, e que você tenha uma vida muito abençoada. Não esqueça, né? Logo mais estamos lá no culto, né? nas congregações do Ministério de São Miguel Paulista. E não esqueça de um chamado que eu já começo a fazer. No dia 12 de novembro é a nossa Assembleia Geral do Ministério. Vai acontecer na sede. Nós começamos às 9 horas. Se alguém sair de longe, eu vou deixar um cafezinho pronto lá atrás. Estou dizendo dia 12 de novembro. É a Assembleia para a eleição de todos os trabalhadores, e eu já quero deixar isso claro para vocês. Né? Reserve essa data, não marquem trabalho, está no nosso agendamento. Né? Nosso pastor José Perimatécia de Jesus, que é quem faz o agendamento, ele está com tudo em dia. E no primeiro domingo é o batismo. Você tem candidato? Entre em contato com o pastor José Perimatécia, porque ele vai te orientar que o batismo é no primeiro domingo, exatamente porque nós temos no segundo domingo, que seria a data, nós temos a nossa Assembleia Geral. Amém, queridos? Nós vamos orar agora, mas antes eu queria conhecer os aniversariantes. Você fez aniversário nessa semana? Deus te abençoe, multiplique sua data de aniversário muitas vezes, e vocês tenham cuidado de estar sempre na presença do Senhor. Amém? Vamos orar, e que Deus os abençoe grandemente. Pai Celeste, obrigado por estudarmos a Tua Palavra, essa ética do culto. Pai, abençoe todos que estão comigo agora, os que vão assistir depois através dos grupos. Eu coloco nas Tuas mãos também, Pai, e que possamos todos nós estarmos assim muito vigilantes, como entrar na Tua casa e como permanecer. Agora eu te peço, abençoe os aniversariantes, que eles tenham muitos e muitos aniversários ainda até a vinda do Senhor. Pai Celeste, abençoa os que estão comigo, os que vão assistir através dos grupos. Eu oro assim, Pai, com ação de graça, em nome de Jesus, para a glória do Senhor Jesus. Amém e amém. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja conosco, amados, e com todo o povo de Deus que está na terra. Amém e amém.